No ano de 2070, o silêncio é a única constante verdadeira. Longe do clamor das cidades terrestres e da estática incessante das redes digitais, a sonda Batuta navega como um fantasma através da escuridão perpétua. Ela não é pilotada por mãos humanas, mas por uma inteligência sintética paciente, seus propulsores de íons emitindo um brilho azul pálido que mal perturba a poeira cósmica ancestral. Ela está atravessando o grande abismo entre Marte e Júpiter, uma vasta extensão de detritos que chamamos de cinturão de asteroides. Para a Batuta, este é um cemitério. Cada rocha que passa flutuando é um fragmento de um mundo que nunca chegou a nascer. Tijolos de uma construção abandonada pelo arquiteto do sistema solar há 4 bilhões e meio de anos. A maioria desses objetos são pedras, silicatos opacos e frios, girando em uma dança monótona de sombras. Mas então, os sensores da sonda despertam. A telemetria muda. O radar de penetração no solo não retorna o eco suave da rocha porosa ou do gelo sujo. O sinal volta nítido, duro e metálico. Diante das câmeras de alta resolução da Batuta, surge uma anomalia na escuridão. Não é uma montanha irregular de pedra cinzenta. É um mundo que brilha. Sua superfície é marcada por crateras, mas essas cicatrizes não revelam camadas de terra. Elas revelam um brilho prateado sob a luz fraca do sol distante. É como se alguém tivesse derramado mercúrio sólido no vácuo e o esculpido na forma de uma batata cósmica gigante. As estrelas distantes refletem-se em suas planícies de ferro puro e níquel. A sonda Batuta encontrou algo que desafia a intuição biológica de que a natureza é feita de terra, água e ar. Ela encontrou um cadáver estelar exposto, um coração de metal batendo silenciosamente no frio absoluto. Mas a Batuta não existe. Ela é uma projeção, um sonho do que esperamos ver nas próximas décadas. A realidade, no entanto, é tão estranha quanto a ficção que acabamos de imaginar. Recuamos a nossa visão, saindo desse futuro hipotético e retornando ao presente, onde telescópios terrestres e orbitais fixam seu olhar obsessivo em um ponto de luz específico na constelação de Capricórnio. O objeto é real. Seu nome é 16 Psique. Ele orbita o Sol a uma distância 3 vezes maior que a da Terra. Um exilado solitário nas terras de fronteira do sistema solar interior. Enquanto a humanidade luta por recursos em uma crosta planetária que já exploramos até a exaustão, Psyche flutua acima de nós como um cofre trancado, provocando nossa imaginação e nossa cobiça. As melhores estimativas científicas sugerem que este não é apenas um asteroide. É o núcleo exposto de um protoplaneta falido, um mundo que foi violentamente despido de seu manto rochoso em colisões cataclísmicas durante a infância violenta do nosso sistema solar. O que resta é uma esfera irregular, composta majoritariamente de metais pesados. Se pudéssemos trazer Psyche para a Terra e colocá-lo na balança do comércio global, o valor dos seus metais, ferro, níquel e possivelmente metais raros como ouro, platina e irídio, superaria toda a circulação monetária do nosso planeta. Estamos falando de 10 mil quatrilhões de dólares. Um número tão vasto que perde o significado. É dinheiro suficiente para colapsar a economia global instantaneamente, tornando o conceito de riqueza obsoleto. Mas antes de sonharmos com impérios galácticos construídos com ouro celestial, precisamos entender o palco onde este drama se desenrola. A maior corrida do ouro da história não ocorrerá nas montanhas da Califórnia ou nos rios do Yukon, mas no vácuo hostil e indiferente do cinturão principal.
Para compreender a existência de Psique e a promessa que ele carrega, devemos primeiro olhar para o próprio tecido do Sistema Solar. Devemos entender como o universo constrói planetas e, mais importante, como ele falha em construí-los. Imagine o Sistema Solar primitivo, não como o relógio ordenado que vemos hoje, mas como uma tempestade de poeira e gás girando ao redor de um Sol recém-nascido e faminto. Neste disco rodopiante, a gravidade começou a trabalhar como um oleiro cósmico, juntando grãos de poeira em seixos, seixos em pedras e pedras em planetesimais. Foi um processo de acreção violenta, onde o tamanho era a única lei. Os maiores engoliam os menores, crescendo em massa e calor. No sistema solar interior, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte emergiram vitoriosos dessa batalha caótica. Eles conseguiram limpar suas órbitas, varrendo os detritos e consolidando seu poder gravitacional. Mas além da órbita de Marte, algo deu errado. Lá residia o gigante, Júpiter. Júpiter formou-se cedo e cresceu rápido, tornando-se tão massivo que sua gravidade começou a atuar como um tirano na vizinhança cósmica. Enquanto os planetas rochosos tentavam se formar na região que hoje conhecemos como o cinturão de asteroides, a gravidade de Júpiter puxava e empurrava os materiais, impedindo que eles se unissem pacificamente. Era como tentar construir um castelo de cartas em uma mesa que alguém chuta ritmicamente. A ressonância orbital excitava as rochas, fazendo com que elas colidissem em altas velocidades, em vez de se fundirem suavemente para formar um quinto planeta rochoso. Elas se estilhaçavam. O cinturão de asteroides é, portanto, um monumento ao fracasso. É um anel de escombros que nunca teve a chance de se tornar um mundo. E no meio desses escombros reside o mistério de 16 Psique. A teoria predominante sobre a origem de Psique nos conta uma história de tragédia planetária. Acredita-se que, nos primeiros milhões de anos do Sistema Solar, Psique conseguiu crescer o suficiente para se tornar um protoplaneta. Ele ficou quente o suficiente para derreter por dentro. Em um processo chamado diferenciação planetária, os elementos pesados como ferro e níquel afundaram para o centro, enquanto a rocha mais leve flutuou para a superfície, formando um manto e uma crosta. Era um mundo em gestação, com um coração de metal denso, muito parecido com a Terra. Mas o universo jovem era um lugar violento. Antes que Psique pudesse esfriar e solidificar sua existência como um planeta, ele foi atingido. Não apenas uma vez, mas repetidamente, em uma série de colisões de atropelamento e fuga com outros objetos massivos. Esses impactos foram tão cataclísmicos que arrancaram a crosta rochosa e o manto, descascando o planeta como se remove a casca de uma laranja, deixando apenas o caroço exposto e nu contra o frio do espaço. O que observamos hoje é esse remanescente. Um núcleo de ferro de 220 quilômetros de diâmetro, congelado no tempo. Quando os astrônomos apontam seus radares para Psique, os dados que retornam são desconcertantes. A densidade sugere metal, mas não é tão densa quanto um bloco sólido de ferro. Isso indica que o asteroide pode ser poroso, um amontoado de escombros metálicos mantidos juntos por sua própria gravidade fraca, como uma pilha de cascalho cósmico. Ou talvez, as colisões violentas tenham deixado fraturas profundas, cavernas vastas de metal retorcido, onde a luz do Sol nunca penetrou. É aqui que a ciência colide com a economia. A simples existência de Psique desafia nossa compreensão de valor. Na Terra, o metal é extraído com grande custo. Cavamos buracos profundos na crosta, processamos toneladas de minério para extrair gramas de material útil, poluímos a água e o ar no processo. Em Psique,
O metal está lá, puro, sentado na superfície do vácuo, esperando. Mas a distância é o grande equalizador. Psyche está longe. A luz leva de 15 a 30 minutos para viajar de lá até aqui. Uma nave espacial, com a tecnologia atual, leva anos. O ambiente é banhado por radiação solar, sem a proteção de uma atmosfera. A gravidade é tão baixa que um salto descuidado poderia lançar um astronauta em órbita perpétua. E, no entanto, a atração é irresistível. Não é apenas a ganância financeira que impulsiona o interesse em Psyche, embora a promessa de trilhões de dólares seja um motor potente para a inovação. É a promessa de conhecimento. Tocar a superfície de Psyche seria o equivalente a viajar para o centro da Terra. Nunca poderemos perfurar até o núcleo do nosso próprio planeta. A pressão e o calor são intransponíveis. Mas em Psyche, o universo dissecou um planeta para nós e deixou suas entranhas expostas para exame. Estamos prestes a entrar em uma nova era. Agências espaciais e empresas privadas já traçaram as rotas. A missão Psyche da NASA não é apenas uma jornada de exploração científica, é o batedor avançado de uma futura indústria. Estamos olhando para o cinturão de asteroides não mais como um perigo para a navegação, mas como um arquipélago de ilhas de tesouro. A questão que paira sobre a humanidade não é se podemos alcançar esses recursos, mas o que faremos quando o fizermos. A história nos mostra que a descoberta de novos recursos vastos raramente leva à paz imediata. O Novo Mundo trouxe ouro para a Europa, mas também trouxe impérios em conflito e a destruição de civilizações. O que acontecerá quando as primeiras sondas de mineração, os descendentes reais da nossa fictícia batuta, fincarem suas garras no solo prateado de 16 Psyche? Será que a riqueza infinita do espaço nos libertará da escassez que impulsiona as guerras na Terra? Ou apenas exportaremos nossos conflitos para as estrelas, lutando por pedras mortas na escuridão fria? Enquanto olhamos para esse ponto de luz trêmulo, devemos lembrar que o valor de Psyche é, em última análise, uma construção humana. Para o universo, ele é apenas mais um fragmento de massa, obedecendo às leis de Kepler e Newton. O ferro em seu núcleo é o mesmo ferro que corre em nosso sangue, forjado nas mesmas supernovas antigas. Somos parentes desse mundo morto, feitos da mesma poeira estelar, separados apenas pelo tempo e pela gravidade. A jornada para Psyche é uma viagem de volta ao início, uma peregrinação ao altar violento, onde os planetas foram sacrificados para que mundos como a Terra pudessem sobreviver. E enquanto nos preparamos para cruzar esse oceano negro, a questão permanece. Estamos prontos para o que vamos encontrar no coração de metal do Sistema Solar? A noite sobre Nápoles em 17 de março de 1852 não era apenas escura, era um oceano de veludo suspenso sobre o Vesúvio. Nas ruas estreitas abaixo, a vida humana fervilhava com as suas trivialidades urgentes. O cheiro de sal e fumaça misturando-se na brisa do Mediterrâneo. Mas no alto do observatório de Capodimonte, o tempo parecia ter estancado. Ali, no silêncio que apenas os astrônomos e os monges conhecem verdadeiramente, um homem perscrutava o abismo através de um tubo de latão e vidro polido. Aníbal de Gasparis não era um explorador de novos continentes, nem um general em busca de conquistas territoriais. Mas naquela noite, ele estava prestes a reivindicar um território mais vasto do que qualquer império terrestre. O seu telescópio, uma ferramenta primitiva para os padrões modernos, era menos um instrumento científico e mais uma extensão do seu próprio olho, uma palhinha estreita
através da qual ele tentava beber a imensidão do cosmos. Ele procurava por intrusos, procurava por aquilo que não pertencia à tapeçaria fixa das estrelas distantes. E então, ele o viu. Era um ponto de luz fraco, quase imperceptível, flutuando na fronteira da visibilidade, uma faísca solitária vagando entre as constelações de Leão e Câncer. Não tinha cauda como um cometa, nem a majestade óbvia de Júpiter. Era sutil, era um fantasma. De Gasparis, seguindo a tradição de seus antecessores que buscavam preencher o vasto vazio entre Marte e o gigante gasoso, sabia que havia encontrado o 16º andarilho daquele cinturão misterioso. Com uma ironia que só se tornaria aparente séculos depois, ele decidiu nomear aquela rocha flutuante em homenagem à personificação grega da alma. Ele a chamou de Psique. Há uma poesia trágica e bela nessa escolha. O astrônomo olhava para o que hoje sabemos ser o cadáver exposto de um mundo que nunca nasceu, um núcleo de metal pesado, frio e brutal, e escolheu dar-lhe o nome do sopro vital, do espírito imaterial que anima a vida. Ele olhava para um coração de ferro e níquel e o chamava de alma. Naquele momento, sob o céu italiano, a humanidade havia catalogado o maior tesouro do sistema solar, mas não possuía o vocabulário, nem a física, nem a imaginação, para compreender o que realmente havia encontrado. Para os homens daquela era, Psique e seus irmãos celestes eram pouco mais do que curiosidades matemáticas, ou pior, estorvos. À medida que a fotografia começava a se casar com a astronomia, nas décadas seguintes, esses asteroides tornaram-se os vilões das chapas fotográficas. Eles eram os vermes do céu. Enquanto os astrônomos tentavam capturar a luz tênue de nebulosas distantes e galáxias espirais, deixando o obturador aberto por horas a fio, esses pedregulhos errantes passavam em frente à lente, deixando riscos brancos que arruinavam a imagem perfeita do universo profundo. Eles eram o ruído na sinfonia, a sujeira na lente, os detritos de uma construção cósmica que a gravidade esqueceu de limpar. A visão científica da época era de um universo mecânico, um relógio suíço de precisão divina, onde os planetas principais eram as engrenagens nobres e os asteroides eram apenas a limalha deixada pelo relojoeiro. Ninguém olhava para uma montanha de entulho e via uma catedral, e ninguém olhava para Psique e via o futuro da indústria humana. A mente humana precisava evoluir antes que pudesse reinterpretar aquela luz. Foi necessário o isolamento de um gênio surdo nas estepes geladas da Rússia para mudar essa perspectiva. Décadas após a descoberta de Gasparis, enquanto a Europa se industrializava e cobria os seus céus com a fuligem do progresso, Konstantin Tsiolkovsky sonhava em cabanas de madeira. Ele ouvia uma música que ninguém mais conseguia escutar. Onde seus contemporâneos viam perigos à navegação celeste, Tsiolkovsky via postos de abastecimento. Ele foi o profeta que olhou para a escuridão e não viu um muro, mas uma escada. A sua mente transcendia a gravidade muito antes de qualquer foguete ser construído. Para ele, a Terra era o berço da humanidade, um lugar de conforto e origem, mas ele sabia, com a certeza fria de um matemático, que ninguém pode viver no berço para sempre. E para sair do berço, para caminhar entre as estrelas, a humanidade precisaria de alimento. Não o trigo ou o centeio que cresciam no solo negro da Rússia, mas o pão do universo. Tsiolkovsky percebeu que a tirania da equação do foguete, a regra cruel que dita que para levar combustível é preciso queimar combustível, tornava a exploração espacial, a partir da Terra, uma tarefa de Sísifo,
Lutar contra a gravidade do nosso planeta a cada lançamento era custoso e ineficiente. Mas lá em cima, flutuando no vácuo silencioso, estavam rochas que não exigiam um esforço titânico para serem alcançadas ou deixadas. Ele imaginou esses asteroides não como vermes, mas como ilhas de recursos, montanhas flutuantes de materiais que poderiam ser usados para construir cidades no vácuo, para forjar naves que nunca precisariam tocar a atmosfera de um planeta. Essa foi a grande inversão copernicana da economia espacial. O lixo tornou-se ouro. O entulho tornou-se a fundação. Imagine a solidão desses pioneiros. De Gasparis em Nápoles, desenhando mapas estelares à mão, registrando posições com tinta e pena, capturando a luz de mundos mortos que viajaram centenas de milhões de quilômetros apenas para terminar na sua retina. E Tsiolkovsky, em Kaluga, escrevendo equações sobre a conquista do espaço à luz de velas, enquanto o mundo lá fora ainda andava a cavalo. Eles usavam ferramentas rudimentares, a matemática básica e a geometria euclidiana para tocar o infinito. Eles não tinham espectrômetros de massa, não tinham sondas robóticas, não tinham computadores para simular a dinâmica orbital de N corpos. Eles tinham apenas a mente humana, essa ferramenta frágil e poderosa, capaz de projetar a sua consciência para lugares onde o corpo nunca poderia ir. Eles mapearam o invisível, pesando-o, como um homem vendado que percebe a presença de um objeto pesado na sala, apenas pela deformação do assoalho sob seus pés. Esses astrônomos deduziram a massa e a trajetória desses corpos celestes, observando como eles perturbavam a luz e a gravidade ao seu redor. Era uma dança de sombras. Cada cálculo era uma prece à razão. Cada descoberta uma vitória sobre o caos aparente da noite. Quando De Gasparis viu Psique, ele viu um ponto de luz. Quando nós olhamos para Psique hoje, através das lentes da profecia de Tsiolkovsky e da tecnologia moderna, vemos um espelho. Não um espelho de vidro, mas um espelho de metal polido pelo bombardeio de eras, refletindo não o nosso rosto, mas a nossa fome. Vemos a matéria-prima de uma civilização que ainda não existe, mas que está lutando para nascer. Aquele ponto de luz em 1852 era o primeiro vislumbre de um futuro onde a escassez poderia ser uma memória obsoleta. Era o núcleo de um planeta que falhou para que nós pudéssemos ter sucesso. Seria o desastre cósmico de um mundo nascente a salvação de outro mundo maduro? A história da ciência é muitas vezes contada como uma marcha triunfante de descobertas, mas é, na verdade, uma lenta reescrita do significado das coisas. O que era um Deus torna-se um planeta. O que era um planeta torna-se uma rocha. O que era uma rocha torna-se o alicerce de impérios galácticos. De Gasparis nos deu o onde. Tsiolkovsky nos deu o porquê. Mas entre o mapa e o território, entre a visão do profeta e a chegada da nave, existe um abismo de tempo e tecnologia que precisava ser preenchido. Enquanto o século XIX dobrava a esquina para o violento século XX, a humanidade estava ocupada demais desenhando fronteiras na Terra para se preocupar com as fronteiras do céu. O ferro e o níquel que compunham o coração de Psique eram os mesmos elementos que alimentavam as forjas de canhões e as linhas ferroviárias da Europa. Havia uma simetria cruel nisso. Estávamos escavando as entranhas da nossa própria Mãe Terra, rasgando o solo para extrair os metais necessários para a guerra e a indústria, enquanto acima de nossas cabeças, intocados e puros, flutuavam oceanos desses mesmos metais, esperando em silêncio. Nós éramos como náufragos morrendo de sede em uma jangada, sem saber que a água doce estava logo ali,
trancada no gelo de um iceberg que passava ao largo. A tragédia não era a falta de recursos, mas a falta de alcance. E assim, Psique continuou sua órbita solitária, girando no frio, um monumento metálico à paciência. Ele viu a ascensão e queda de impérios terrestres. Viu as luzes das cidades humanas começarem a rivalizar com as estrelas. Viu as primeiras ondas de rádio escaparem da atmosfera terrestre, gritando nossa existência para o vazio. Ele esperou, porque a física dita que nada no universo está verdadeiramente isolado. A gravidade é uma teia que conecta tudo a tudo, e o destino daquela rocha e o destino da mão que segurava o telescópio em Nápoles estavam, desde o início, entrelaçados. A descoberta de Psique não foi o fim de uma busca, mas o início de uma obsessão. À medida que os telescópios ficavam maiores e a nossa compreensão da luz se aprofundava, aquele ponto brilhante começou a revelar sua estranheza. Não era como os outros. Ele não absorvia a luz como a pedra, nem a dispersava como o gelo. Ele tinha uma assinatura espectral que sussurrava uma história de violência inimaginável, de colisões titânicas no alvorecer do sistema solar, que arrancaram a carne rochosa de um protoplaneta e deixaram apenas os seus ossos de ferro expostos. Aníbal de Gasparis morreu sem saber que havia descoberto o objeto mais valioso do sistema solar em termos humanos. Tsiolkovsky morreu antes de ver o primeiro satélite, o Sputnik, cruzar o céu como uma nova estrela artificial. Mas a ponte entre eles foi construída. A fundação intelectual estava lançada. O palco estava montado para que deixássemos de ser observadores passivos de pontos de luz e nos tornássemos mineiros das estrelas. Mas como transformar essa visão em realidade? Como dar o salto da página do caderno de um gênio russo para o hardware frio e duro, capaz de tocar a face de um mundo de metal? A resposta exigiria uma nova espécie de alquimia, uma que transmutasse a curiosidade em propulsão e o sonho em dados. E exigiria que olhássemos para a psique não apenas como um lugar, mas como um tempo, uma cápsula do tempo congelada que guarda o segredo de como o nosso próprio mundo foi forjado no fogo. Se a Terra é o berço e os asteroides são o pão, então, o que somos nós? Somos a criança que está apenas começando a abrir os olhos, percebendo que o teto do quarto não é o limite do universo, mas apenas o começo de uma jornada muito mais longa e perigosa. A luz que De Gasparis viu ainda viaja, mas agora nós estamos viajando de volta para ela. E enquanto nos preparamos para estender a mão através do abismo, a pergunta que paira não é apenas se conseguiremos alcançar o tesouro de $1 trilhão, mas se teremos a sabedoria para usá-lo sem sermos consumidos pelo mesmo fogo que o criou. O que acontece quando a alma humana toca o ferro do cosmos? Imagine um tempo antes do silêncio, antes que o vácuo se tornasse o vasto e calmo cemitério que observamos hoje através de nossos telescópios. Para compreender a existência de uma anomalia feita de metal puro, flutuando no cinturão de asteroides, precisamos rebobinar o relógio cósmico, não em séculos, mas em éons. Precisamos retornar ao momento em que o Sol ainda era uma divindade jovem e irada, gritando radiação ultravioleta contra um disco de poeira e gás que girava em uma dança de destruição criativa. Neste teatro primordial, há 4,5 bilhões de anos, a paz era um conceito inexistente. O espaço era um canteiro de obras violento, onde a gravidade atuava como um mestre de obras impiedoso. A poeira, grão por grão, obedecia a forças eletrostáticas sutis, aglutinando-se em seixos. Os seixos colidiam para formar pedregulhos, e os pedregulhos
movidos por uma fome gravitacional insaciável, devoravam uns aos outros para se tornarem montanhas voadoras. Mas a mera acumulação de rochas não explica a existência de um coração de ferro exposto. Para forjar tal objeto, o universo precisou construir algo muito mais complexo do que uma pilha de escombros. Precisou construir um mundo apenas para depois destruí-lo. A chave para este mistério reside em um isótopo específico, um fantasma atômico chamado alumínio 26. Este elemento radioativo, forjado na morte explosiva de estrelas antigas que precederam o nosso Sol, foi semeado na nuvem molecular que nos deu origem. Ele era um veneno energético. À medida que os primeiros planetesimais se formavam, crescendo até atingirem dezenas ou centenas de quilômetros de diâmetro, o alumínio 26 preso em seu interior começava a decair. Esta decadência liberava calor, muito calor. Imagine uma rocha do tamanho de uma cidade, isolada no vácuo frio. Por fora, ela parece inerte, mas por dentro, a radiação está cozinhando a pedra. A temperatura sobe inexoravelmente. A rocha sólida começa a suar, a amolecer e, finalmente, a se render. O interior destes mundos embrionários transformou-se em um alto forno cósmico, um inferno selado sob uma crosta fina e frágil. Foi neste momento que a física da separação assumiu o comando, num processo que chamamos de diferenciação. É aqui que a metáfora da cozinha cósmica se torna visceral. Imagine um frasco contendo mel e água, misturados vigorosamente e depois deixados em repouso. A gravidade dita que o mais denso deve afundar. No interior derretido destes protoplanetas, o ferro e o níquel, elementos pesados e nobres na tabela periódica da construção planetária, separaram-se dos silicatos rochosos mais leves. Como gotas de chuva caindo através de uma tempestade dourada, o metal líquido começou sua longa jornada em direção ao centro. Foi uma chuva de ferro que durou milênios. Bilhões de toneladas de metal fundido mergulhando através do manto viscoso, puxados pela gravidade para o coração do mundo. Lá, no centro exato, eles se reuniram para formar um núcleo denso, uma esfera perfeita de metal fervente girando na escuridão, cercada por um manto de rocha derretida e uma crosta sólida que tentava desesperadamente conter o calor. Este protoplaneta era uma promessa. Tinha todos os ingredientes para se tornar um irmão de Marte ou da Terra. Tinha uma anatomia completa: pele, carne e osso. O núcleo metálico era o motor, gerando talvez um campo magnético, protegendo sua pequena atmosfera incipiente. Era um mundo vivo, geologicamente falando. Mas o sistema solar primitivo não tolerava a ordem por muito tempo. Ele era uma mesa de bilhar jogada por gigantes cegos. O espaço ao redor deste protoplaneta não estava vazio. Estava infestado de outros corpos, outros mundos falhados, cruzando órbitas em velocidades que desafiam a intuição humana. Dezenas de milhares de quilômetros por hora. Nestas velocidades, a rocha não se comporta como rocha. Ela se comporta como líquido. E o impacto não é apenas uma batida, é uma hidrodinâmica de destruição total. O destino do nosso objeto metálico foi selado não por um único evento, mas provavelmente por uma sequência de catástrofes calculadas, uma série de acidentes de trânsito celestiais, conhecidos na astrofísica como colisões do tipo hit and run. Imagine o cenário. O nosso protoplaneta, com seu núcleo de ferro recém-formado e seu manto rochoso espesso, cruza o caminho de outro corpo de tamanho semelhante. Não é uma colisão frontal, que teria pulverizado ambos em uma nuvem de poeira indistinta. É um golpe de raspão, brutal e cirúrgico.
A energia cinética liberada no momento do impacto é equivalente a bilhões de arsenais nucleares detonando no mesmo microsegundo. A onda de choque atravessa o planeta como um tsunami através da água. Mas devido ao ângulo do impacto, a violência é seletiva. O intruso age como um descascador cósmico. A força da colisão cisalha o manto rochoso, arrancando a carne do planeta e lançando-a no espaço profundo. A rocha, mais leve e localizada nas camadas exteriores, absorve o impacto e é ejetada, vaporizada ou estilhaçada em fragmentos que mais tarde se tornariam asteroides rochosos comuns, os condritos que hoje enchem os museus. Mas o núcleo de ferro, denso, compacto e girando no centro, sobrevive. Ele é pesado demais para ser facilmente desviado, denso demais para ser facilmente destruído. Ele permanece. Pode ter sido necessário mais de um impacto. Talvez tenha sido uma surra cósmica prolongada, onde múltiplos corpos arrancaram pedaço por pedaço do manto protetor, como predadores devorando a carcaça de uma presa, até sobrar apenas o osso. O que restou foi uma aberração. Um núcleo planetário nu, despido de sua proteção rochosa, exposto ao frio impiedoso do vácuo. Imagine a cena aterrorizante e magnífica. Uma esfera de ferro e níquel derretido, pulsando com o calor de sua formação, subitamente sem seu cobertor de rocha. O resfriamento que se seguiu não foi imediato. O metal, exposto ao zero absoluto do espaço, começou a irradiar seu calor como uma estrela moribunda. A superfície solidificou-se primeiro, formando uma crosta de ferro, enquanto o interior permanecia líquido por milhões de anos. Enquanto este cadáver planetário esfriava, algo extraordinário acontecia em sua estrutura microscópica. No vácuo silencioso, o metal cristalizava-se com uma lentidão excruciante. Átomos de ferro e níquel organizavam-se em padrões geométricos perfeitos, grandes lamelas entrelaçadas conhecidas como padrões de Widmanstätten. Estas estruturas são a assinatura do tempo profundo. Elas não podem ser forjadas em laboratórios humanos porque requerem que o metal resfrie apenas alguns graus a cada milhão de anos. São cicatrizes de uma agonia térmica que durou eras. O objeto que hoje chamamos de Psyche 16 não é, portanto, apenas uma rocha. É um sobrevivente de uma guerra esquecida. É o esqueleto de um mundo que foi assassinado antes de ter a chance de nascer. Ele flutua no escuro, uma esfera irregular de metal maciço, com crateras que não são buracos na terra, mas amolgadelas no aço, deformações plásticas em uma armadura que resistiu ao pior que o universo tinha a oferecer. Ao olharmos para ele, não vemos apenas recursos ou riqueza. Vemos o interior da própria Terra. Vemos o que está sob nossos pés, a milhares de quilômetros de profundidade, trazido à luz do Sol por uma violência inimaginável. É uma autópsia planetária em escala monumental, preservada no vácuo como um aviso e como um tesouro. A gravidade, que primeiro reuniu este mundo, e a inércia, que depois o desmembrou, deixaram para trás um monumento à brutalidade da criação. Mas enquanto este coração de ferro esfriava e se estabelecia em sua órbita solitária entre Marte e Júpiter, o resto do sistema solar continuava a evoluir. A poeira assentava. Os planetas sobreviventes limpavam suas órbitas. O caos dava lugar a uma ordem frágil. E neste novo silêncio, o núcleo exposto esperava. Esperava por 4 bilhões de anos, girando, refletindo a luz distante do Sol em suas falésias de metal. Até que, em um pequeno ponto azul próximo, uma espécie curiosa começasse a olhar para cima e a se perguntar sobre a natureza daquele brilho estranho.
O que acontece quando a mente humana tenta tocar o coração exposto de um planeta morto? Imagine um homem parado à beira de um penhasco irregular. Abaixo dele não há oceano, nem vales verdejantes. Apenas um abismo negro pontilhado por estrelas distantes e imóveis. O solo sob suas botas magnéticas não é rocha, mas uma liga de ferro e níquel, fria e dura, que brilha com um lustre fantasmagórico sob a luz fraca de um sol longínquo. Ele dobra os joelhos e, com um impulso que na terra seria apenas um salto casual para atravessar uma poça d'água, ele se lança para o alto. Mas ele não desce. O horizonte metálico começa a girar e se afastar. O que deveria ser um salto torna-se uma viagem sem retorno. Ele acaba de se tornar um satélite humano, condenado a derivar na escuridão eterna, vítima de uma intuição gravitacional moldada por um mundo que não existe mais para ele. Bem-vindos à superfície de Psyche. Bem-vindos ao lugar onde a riqueza infinita encontra a morte instantânea. Para compreendermos o verdadeiro desafio de reivindicar o maior prêmio do Sistema Solar, precisamos despir a nossa mente das certezas terrestres. Aqui, no vácuo entre Marte e Júpiter, as regras que governam a nossa intuição física são reescritas. A primeira e mais traiçoeira barreira não é a distância, mas a própria natureza da gravidade neste mundo fragmentado. Psyche é massivo para os padrões de um asteroide, mas é um grão de poeira comparado à Terra. A atração que ele exerce é um sussurro fantasmagórico. Um astronauta explorando suas fendas e crateras metálicas pesaria menos do que um gato doméstico. Isso cria uma armadilha psicológica mortal. O cérebro humano, calibrado por milhões de anos de evolução em um ambiente de 1G, espera que o que sobe tenha que descer. Mas em Psyche, a velocidade de escape é irrisoriamente baixa. Um movimento brusco, um empurrão excessivo contra uma parede de ferro durante uma operação de mineração ou o recuo de uma ferramenta industrial mal calibrada poderia lançar um trabalhador para fora do poço gravitacional do asteroide. O mineiro não cairia. Ele ascenderia ao esquecimento, flutuando impotente enquanto sua base de operações se torna um ponto de luz cada vez menor, até desaparecer completamente. E se a falta de peso é uma ameaça silenciosa, o ambiente térmico é um ataque brutal e direto. Estamos além da linha de congelamento do Sistema Solar. Na sombra de uma cratera em Psyche, a temperatura despenca para centenas de graus, abaixo de zero. Não é apenas frio, como um inverno antártico. É um frio que interrompe a própria dança molecular da matéria. Na Terra, confiamos no aço e no titânio. Construímos arranha-céus e navios com a certeza de que o metal irá dobrar antes de quebrar. Mas nas temperaturas criogênicas da superfície de Psyche, a ductilidade dos metais terrestres desaparece. O aço estrutural, submetido a esse frio devorador, torna-se tão frágil quanto o vidro ou a cerâmica. Uma batida de martelo, que na Terra amassaria uma chapa, aqui a estilhaçaria em 1000 pedaços cortantes, como navalhas. As máquinas que enviaremos para lá não podem ser feitas com a engenharia convencional. Elas precisam de lubrificantes que não congelem no vácuo, ligas exóticas que mantenham a flexibilidade quando o universo tenta transformar tudo em estátuas imóveis e sistemas de aquecimento que drenam energia preciosa apenas para manter as engrenagens girando. Este é o paradoxo físico de Psyche. Um mundo feito dos materiais mais resistentes que conhecemos, mas onde a fragilidade é a lei suprema. É um cofre que mata quem tenta abri-lo com as mãos erradas. No entanto, suponhamos que superamos a gravidade traiçoeira.
Suponhamos que nossas máquinas sobrevivam ao frio que estilhaça o aço. Conseguimos extrair o tesouro. E é aqui que nos deparamos com um monstro muito mais aterrorizante do que o vácuo espacial. O colapso da lógica econômica humana. Os números repetidos nas manchetes são inebriantes. 10.000 quatrilhões de dólares. Um valor tão vasto que, se distribuído igualmente, tornaria cada ser humano na Terra um bilionário instantâneo. Mas essa cifra é uma miragem, uma ficção matemática baseada em uma premissa falsa. A ideia de que o valor é intrínseco ao objeto e não dependente de sua escassez. Para entender o que aconteceria se trouxéssemos Psyche para a Terra, devemos olhar para a história. Devemos olhar para o século XVI, quando os galeões espanhóis retornaram do Novo Mundo, carregados de prata e ouro, roubados dos impérios Azteca e Inca. A Espanha acreditava ter encontrado a fonte da riqueza eterna. Mas o que se seguiu não foi prosperidade, foi o caos. A entrada súbita e massiva de metais preciosos na Europa desvalorizou a moeda. Os preços dispararam. A economia espanhola, inundada de ouro, esqueceu como produzir bens reais e entrou em um declínio longo e doloroso. O ouro, por deixar de ser raro, perdeu seu poder de compra. Agora, multiplique esse evento histórico por 1 bilhão. Se rebocássemos Psyche para a órbita da Terra e começássemos a baixar toneladas de platina, ouro e níquel para a superfície, não estaríamos enriquecendo o mundo, estaríamos destruindo o sistema financeiro global. O mercado de commodities opera com base na raridade. A platina é valiosa porque é difícil de encontrar e difícil de extrair. No momento em que a oferta se torna infinita, o preço cai para zero. Imagine um mundo onde o ouro é tão comum quanto o cascalho de uma estrada. As reservas nacionais, que sustentam moedas e economias inteiras, evaporariam. Empresas de mineração faliriam da noite para o dia, levando consigo milhões de empregos. O sistema bancário, que depende de ativos tangíveis para garantir empréstimos, entraria em colapso. A hiperinflação varreria o planeta não porque falta dinheiro, mas porque o dinheiro perdeu seu significado. O valor teórico de 10.000 quatrilhões de dólares existe apenas enquanto o asteroide permanece lá, intocado, flutuando no escuro. Trazê-lo para cá é o equivalente econômico de dividir por zero. Estamos, portanto, diante de um impasse monumental. Temos ao nosso alcance o maior recurso material da história, mas tocá-lo da maneira errada significa a ruína. Como resolver esse enigma? A resposta exige uma mudança fundamental na nossa perspectiva de civilização. Devemos deixar de pensar como mercadores e começar a pensar como arquitetos de mundos. O verdadeiro valor de Psyche não está em seu preço de mercado na Bolsa de Londres ou Nova York. O valor não é monetário, é utilitário. A riqueza de Psyche reside na sua capacidade de nos libertar da gravidade da Terra. Lançar material da superfície da Terra para o espaço é agonizantemente caro. Cada quilograma de aço, cada parafuso, cada painel que enviamos para a órbita exige foguetes massivos e quantidades colossais de combustível químico para vencer o poço gravitacional do nosso planeta. Estamos presos no fundo de um buraco profundo, tentando jogar suprimentos para a borda. Mas Psyche já está na borda. O ferro e o níquel de Psyche não devem descer para a Terra. Eles devem permanecer no céu. Em vez de colapsar a economia terrestre com metais baratos, Psyche deve se tornar o estaleiro do sistema solar. Com esses metais, podemos construir estruturas que hoje são apenas sonhos de ficção científica. Estações espaciais rotativas com quilômetros de extensão, capazes de abrigar milhares de pessoas
em gravidade artificial. Naves de exploração massivas, montadas inteiramente no vácuo, sem as restrições aerodinâmicas necessárias para lançamentos atmosféricos. Imagine gigantescos cilindros de O'Neill, habitats espaciais autossuficientes, forjados a partir do corpo dissecado de um antigo protoplaneta. Imagine painéis solares com a área de países inteiros, construídos com recursos extraídos in situ, capturando a energia pura do Sol, sem a interferência de uma atmosfera, e transmitindo essa energia para uma Terra sedenta. O valor de Psyche é a infraestrutura de uma civilização multiplanetária. Ele representa o fim da escassez de matéria-prima para a expansão humana. Não é um cheque para ser descontado, mas uma montanha de tijolos esperando para ser usada. A economia que ele criará não será baseada na especulação do preço do ouro, mas na engenharia do impossível. Ao olharmos para esse gigante de metal, não devemos ver cifras de dólares. Devemos ver o esqueleto das nossas futuras catedrais no espaço. Devemos ver a matéria-prima que nos permitirá deixar o berço. A questão não é quanto Psyche vale, mas o que Psyche nos permite fazer. No entanto, transformar uma rocha morta e gelada em uma metrópole orbital exige mais do que imaginação. Exige dominar tecnologias que ainda estão na infância. Exige robôs autônomos capazes de minerar, fundir e imprimir em 3D no vácuo absoluto, longe de qualquer supervisão humana direta. Exige resolver o problema da energia necessária para processar megatoneladas de metal, onde a luz solar é fraca e distante. Estamos parados na margem de um novo oceano, olhando para uma ilha de ferro. Sabemos que o tesouro está lá. Sabemos que ele pode nos destruir ou nos elevar aos céus. A escolha entre a catástrofe econômica e a utopia tecnológica depende inteiramente de como decidiremos usar a chave que o universo nos ofereceu. Será a ganância cega que trará o metal para baixo, esmagando-nos sob seu peso? Ou será a visão de longo prazo que usará o metal para construir escadas para as estrelas? Enquanto os planejadores de missões traçam as rotas e os economistas debatem os futuros mercados, o asteroide continua sua órbita silenciosa, indiferente aos nossos planos. Ele é um monumento à violência da criação planetária, uma relíquia que sobreviveu a colisões que pulverizaram mundos inteiros. Ele esperou por bilhões de anos. A sua paciência é infinita. A nossa janela de oportunidade, talvez não. E se a chave para desbloquear esse futuro não estiver apenas na tecnologia de mineração, mas na própria definição do que significa ser humano fora da Terra? Pois ao moldarmos o metal de Psyche, o metal também nos moldará. Viver e trabalhar lá exigirá uma nova biologia, uma nova psicologia e uma nova sociedade. O que acontece quando a humanidade se divide entre aqueles que vivem no fundo do poço gravitacional e aqueles que vivem entre as estrelas, donos de recursos infinitos? Imagine uma sala de controle silenciosa no deserto de Nevada ou nas estepes da Sibéria. Um operador humano, cansado e banhado pela luz azul dos monitores, nota uma anomalia na telemetria de uma broca de perfuração situada a 500 milhões de quilômetros de distância. Uma lâmina de diamante está prestes a atingir uma bolsa de gás pressurizado, oculta sob a crosta metálica. O operador, com o pulso acelerado, envia o comando de parada de emergência. Seu dedo pressiona o botão. O sinal elétrico corre pelos cabos, sobe pela antena parabólica e é disparado para o vácuo, na velocidade da luz. Mas o universo é vasto, e a luz, apesar de sua velocidade divina, é dolorosamente lenta nas escalas cósmicas.
o sinal viaja por 40 minutos através do abismo frio. Quando o comando de parar finalmente chega ao destino, a broca já se estilhaçou há mais de meia hora. A explosão já ocorreu. A maquinaria de bilhões de dólares já é apenas sucata, flutuando no silêncio. Aqui reside a barreira invisível que separa o sonho da realidade na mineração espacial. Não é apenas uma questão de foguetes ou de geologia, mas de tempo. A tirania da distância impõe um atraso insuperável, um abismo temporal que torna o controle remoto humano impossível. Para extrair a riqueza de mundos distantes, a humanidade deve fazer algo que a aterroriza desde o alvorecer da era da computação. Devemos entregar o picareta e a lanterna para algo que não dorme, não respira e, crucialmente, não precisa pedir permissão para agir. Entramos agora no domínio da autonomia absoluta. A história da mineração terrestre é uma crônica de suor, sangue e músculos contra a pedra. Das minas de sal romanas às profundezas das jazidas de carvão da Revolução Industrial, a extração de recursos sempre exigiu a presença biológica. O ser humano era o sensor, o processador e o atuador. Se uma viga de suporte gemia sob o peso da terra, o mineiro ouvia e recuava. Se veia de ouro, mudava de direção. O olho humano a seguia. No cinturão de asteroides, essa biologia é um passivo fatal. O corpo humano é uma bolsa de água frágil, evoluída para viver sob a pressão de uma atmosfera e protegida por um campo magnético. No espaço profundo, os raios cósmicos rasgam o DNA como balas microscópicas através de papel de seda. A microgravidade atrofia os ossos e dissolve os músculos. Manter um único ser humano vivo nas proximidades de um asteroide metálico exigiria uma infraestrutura de suporte vital, tão massiva e custosa, que consumiria todo o lucro da operação antes mesmo que a primeira grama de metal fosse extraída. A solução não é enviar humanos em trajes espaciais reforçados, mas sim criar uma nova espécie de trabalhadores. Uma força de trabalho forjada, não em carne, mas em silício, ligas de titânio e polímeros resistentes à radiação. Esta transição marca o fim da era heróica da exploração espacial, onde astronautas corajosos fincam bandeiras, e o início da era industrial do Sistema Solar. As máquinas que enviaremos para devorar o metal dos céus não serão controladas por joysticks na Terra. Elas serão entidades soberanas em seus próprios domínios operacionais. Imagine uma inteligência artificial residente no núcleo de processamento de uma nave mineradora. Ela não possui consciência como a entendemos, não sente tédio nem medo, mas possui uma compreensão profunda e instintiva da física das rochas e da mecânica orbital. Seus olhos são espectrômetros de massa e radares de penetração no solo. Suas mãos são lasers de alta potência e trituradores de impacto. Quando esta máquina encontra um obstáculo imprevisto, uma falha na estrutura cristalina do metal, ou uma mudança súbita na rotação do asteroide, ela não pode ligar para casa. O atraso da luz a deixaria paralisada. Ela deve observar, orientar-se, decidir e agir em milissegundos. Ela deve improvisar. Este nível de autonomia exige um salto na arquitetura de software que estamos apenas começando a vislumbrar. Não estamos falando de algoritmos que seguem um roteiro pré-programado, mas de redes neurais capazes de aprendizado adaptativo em ambientes hostis. Essas máquinas aprenderão a sentir a rocha através das vibrações de suas brocas, ajustando a pressão e o ângulo com uma precisão que nenhum mineiro humano jamais poderia igualar. Elas se tornarão os mestres artesãos do vácuo. Mas a extração
é apenas o primeiro desafio. O verdadeiro santo graal da engenharia espacial, a ideia que transforma a mineração de asteroides de um projeto comercial em uma mudança de paradigma civilizacional, foi proposta muito antes de termos a tecnologia para realizá-la. Em meados do século XX, o matemático húngaro-americano John von Neumann concebeu uma ideia que assombra e fascina os futuristas até hoje: o construtor universal. A lógica é implacável em sua simplicidade. Enviar uma frota completa de naves mineradoras da Terra é proibitivamente caro. Cada parafuso, cada painel solar, cada microchip deve ser levantado do poço gravitacional profundo da Terra, queimando toneladas de combustível químico para colocar apenas alguns quilos em órbita. A equação do foguete é um tirano cruel que cobra um imposto pesado sobre cada grama lançada. A sonda de von Neumann contorna essa tirania. Em vez de enviar uma frota, enviamos apenas uma semente. Uma única máquina, altamente sofisticada, pousa na superfície rica em recursos de um corpo celeste. Ela não começa apenas a minerar para exportar. Ela minera para se reproduzir. Ela extrai ferro, níquel e cobalto. Ela funde o rególito para criar vidro e silício. Ela imprime circuitos e monta chassis. Usando a energia bruta do Sol sem filtragem atmosférica, essa máquina-mãe constrói uma cópia de si mesma. E então, há duas. As duas trabalham em uníssono para construir mais duas. O crescimento torna-se exponencial. Em poucas gerações de máquinas, o que começou como uma sonda solitária torna-se um enxame, uma nuvem de gafanhotos industriais cobrindo a superfície do asteroide, desmontando-o átomo por átomo com uma eficiência aterrorizante. Esta é a fronteira final da automação. A capacidade da matéria inanimada de se organizar sob a direção da inteligência artificial para replicar a complexidade. É a vida, abstraída de sua biologia e destilada em pura função industrial. No entanto, à medida que olhamos para este futuro de abundância infinita, onde os asteroides fornecem todo o metal e minerais que poderíamos desejar, deparamo-nos com um paradoxo ambiental que desafia nossa própria definição de conservação. Durante séculos, a indústria foi o inimigo da biosfera. As chaminés escureceram os céus de Londres e Pittsburgh. Os rios foram tingidos de cores antinaturais pelos efluentes químicos. E as florestas foram niveladas para alimentar as fornalhas do progresso. A narrativa ambientalista tradicional é de contenção. Devemos consumir menos, minerar menos, construir menos para salvar o único lar que temos. Mas a mineração espacial oferece uma inversão filosófica radical dessa lógica. E se, para salvar a Terra, devêssemos aumentar nossa capacidade industrial em ordens de magnitude, mas movê-la inteiramente para fora do planeta? A visão proposta por visionários como Gerard O'Neill sugere que a Terra deve ser zoneada como um parque natural, uma reserva biológica protegida onde a indústria pesada é proibida. A fundição de aço, a fabricação de produtos químicos tóxicos, a geração de energia em massa, tudo isso seria exilado para o vácuo, onde não há biosfera para envenenar. No espaço, a poluição não existe da mesma forma. O vácuo já é estéril. O Sol brilha 24 horas por dia, oferecendo energia limpa e ilimitada. Neste cenário, os asteroides não são apenas minas de ouro, são a chave para a restauração do Éden terrestre. Ao importar materiais refinados do céu, cessamos as cicatrizes na crosta do nosso planeta. As grandes minas a céu aberto que hoje devoram montanhas inteiras poderiam ser fechadas e reflorestadas. A atmosfera poderia se curar.
Contudo, cada solução gera seus próprios demônios. Ao movermos a indústria para a órbita e para o espaço profundo, corremos o risco de criar um novo tipo de poluição, não química, mas cinética. O espaço ao redor da Terra já está congestionado. Restos de foguetes, satélites mortos e fragmentos de colisões passadas formam um anel de detritos que viajam a velocidades hipersônicas. Cada fragmento é uma bala perdida, esperando por um alvo. Se começarmos a transportar milhões de toneladas de asteroides refinados para a órbita da Terra, ou se estabelecermos vastas fábricas orbitais, a densidade do tráfego espacial aumentará exponencialmente. O pesadelo é conhecido como Síndrome de Kessler. Imagine um acidente industrial em órbita alta. Uma nave cargueira carregada de minério de asteroide colide com um satélite antigo. A colisão não cria apenas destroços. Ela cria uma nuvem de estilhaços que se expande como uma espingarda disparada em uma sala cheia de espelhos. Esses estilhaços atingem outras naves, criando mais estilhaços, em uma reação em cadeia de destruição. Em questão de meses, a órbita da Terra poderia se tornar um campo de extermínio impenetrável, envolto em uma mortalha de metal retorcido e cerâmica pulverizada. Estaríamos presos na superfície do nosso planeta, incapazes de lançar foguetes sem que eles fossem destruídos instantaneamente pela tempestade de lixo que nós mesmos criamos. A humanidade olharia para cima e não veria as estrelas, mas o reflexo do Sol em bilhões de pedaços de nossos próprios erros, uma gaiola de detritos, trancando-nos para sempre no berço que tentamos desesperadamente superar. Portanto, a tecnologia de extração não deve ser apenas voraz, deve ser cirúrgica. Os autômatos de von Neumann e as IAs mineradoras devem ser programados com uma diretriz primária de limpeza absoluta. Não pode haver desperdício no vácuo. Cada grão de poeira liberado é um perigo potencial para a navegação futura. A mineração espacial exige uma ecologia de circuito fechado, mais rigorosa do que qualquer regulamentação ambiental na Terra. Estamos prestes a delegar o destino econômico da nossa espécie a máquinas que pensarão em nanosegundos e trabalharão na escuridão eterna. Elas serão os arquitetos invisíveis do nosso futuro, desmontando montanhas flutuantes para construir as cidades no céu. Mas, enquanto sonhamos com o aço e o ouro que choverão dos céus, devemos perguntar: seremos mestres sábios dessas novas ferramentas? Ou estaremos apenas trocando a fumaça em nossos pulmões por uma espada de Damocles pairando sobre nossas cabeças, forjada com o próprio metal que buscamos conquistar? A resposta não está nas estrelas, mas no código que escreveremos para alcançá-las. Washington Roebling observava o rio East de sua janela no Brooklyn, paralisado pela doença dos caixões, incapaz de visitar o canteiro de obras da ponte que definiria uma era. Era o final do século XIX e a humanidade tinha acabado de descobrir o segredo do aço. Antes disso, construíamos com pedra, empilhando peso sobre peso, lutando uma guerra perdida contra a gravidade em catedrais góticas que ansiavam pelo céu, mas permaneciam acorrentadas ao solo. O aço mudou a equação. Ele permitiu que a estrutura fosse mais leve, que se estendesse sobre o vazio, que desafiasse a tirania da massa. Mas mesmo as grandes pontes suspensas, mesmo os arranha-céus que viriam a seguir, eram apenas monumentos estáticos, prisioneiros na superfície de um mundo pesado. Nós olhamos para 16 Psyche e vemos números. Vemos cotações de mercado e cifrões que superam o PIB global. Mas essa é a visão de uma espécie que ainda pensa como habitantes de cavernas, acumulando pedras brilhantes em seus abrigos escuros. A verdadeira riqueza de Psyche
não está no preço do seu ferro, se vendido em Londres ou Nova York. A verdadeira riqueza reside na sua localização. Trazer esse metal para a Terra seria o maior erro logístico da história humana. Seria como encontrar uma fonte de água pura no topo de uma montanha árida e gastar toda a sua energia para carregar essa água para o vale, onde já existe um rio, apenas para vê-la transbordar e causar uma inundação. A Terra já é densa, a Terra já é pesada. O custo energético para escapar do poço gravitacional do nosso planeta é o imposto mais alto que o universo cobra de nós. Cada quilograma que lançamos ao espaço exige um sacrifício de combustível químico, uma explosão controlada para romper as correntes da gravidade. Psyche já está livre. Ele flutua no topo da montanha gravitacional do sistema solar. O metal ali não precisa ser erguido. Ele só precisa ser moldado. E é aqui que a nossa história deixa de ser sobre mineração e passa a ser sobre arquitetura em uma escala divina. Imagine o metal de Psyche sendo processado não em fundições sujas e fumegantes, mas no silêncio cristalino do vácuo. Na Terra, o ferro é temperamental. Ele oxida. Ele luta contra as impurezas da atmosfera. No espaço, a metalurgia atinge uma pureza impossível na superfície. Sem oxigênio para corromper a estrutura atômica, ligas de níquel-ferro podem ser fundidas com precisão molecular. Podemos criar vigas de quilômetros de extensão que não se curvam sob o próprio peso, pois lá fora, o peso é uma memória distante. Com esse material, começamos a construir os cilindros de O'Neill. Não estamos falando de estações espaciais claustrofóbicas, onde astronautas flutuam em corredores apertados, cercados por fios. Estamos falando de continentes invertidos. Imagine um cilindro oco, com 30 quilômetros de comprimento e 6 de diâmetro, girando silenciosamente na escuridão. O casco externo é forjado a partir da carne metálica de Psyche, uma armadura de metros de espessura que protege o interior da radiação cósmica e de micrometeoritos. Uma carapaça indestrutível, feita do próprio núcleo de um planeta que nunca nasceu. Dentro desse cilindro, a rotação tece uma gravidade fantasma. A força centrífuga empurra tudo para as paredes internas, e de repente, a parede se torna o chão. Se você estivesse de pé na superfície interna desse novo mundo, olharia para cima e não veria o céu azul desvanecendo no espaço. Você veria outra terra, rios fluindo sobre a sua cabeça, florestas crescendo de cabeça para baixo a quilômetros de distância, nuvens se formando no centro do cilindro, onde a gravidade é zero, flutuando como algodão em um eixo imóvel. A luz do sol é direcionada por espelhos gigantescos, janelas que correm ao longo do cilindro, permitindo que controlemos o dia, a noite e as estações com o toque de um botão. Não há tempestades, a menos que as programemos. Não há invernos rigorosos, a menos que desejemos a neve. Psyche contém ferro e níquel suficientes para construir milhares desses habitats. Poderíamos criar espaço habitável, equivalente a centenas de terras. A escassez de terras, a razão de quase todas as guerras na história humana, torna-se um conceito obsoleto. Por que lutar por uma fronteira, em um mapa bidimensional, quando podemos forjar novos territórios tridimensionais a partir dos escombros do sistema solar? Esta é a transição fundamental. Deixamos de ser caçadores-coletores planetários para nos tornarmos jardineiros cósmicos. A construção destes habitats exige energia. E aqui, o asteroide oferece seu segundo presente. O ferro de Psyche não serve apenas para o chão onde pisamos, mas para a infraestrutura que alimenta nossa civilização. Com a abundância de metal, podemos construir enxames de coletores solares.
Não painéis frágeis, como os que usamos nos telhados suburbanos, mas vastas matrizes orbitais, espelhos de filme fino que capturam a luz da nossa estrela, sem a interferência de uma atmosfera. Hoje, a humanidade utiliza uma fração infinitesimal da energia que o Sol emite. A maior parte dessa luz passa por nós e se perde no frio do espaço profundo. Ao desmantelar asteroides como Psyche, criamos a matéria-prima para cercar nossa estrela. Começamos a construir o que os físicos chamam de enxame de Dyson. Não é uma esfera sólida, o que seria instável, mas uma nuvem densa de satélites coletores, cada um transmitindo energia via micro-ondas ou laser para as fábricas orbitais e para os habitats cilíndricos. Neste momento, a humanidade cruza um limiar silencioso, mas monumental. Deixamos para trás a escala Kardashev tipo 0, onde queimamos plantas mortas e restos fósseis para obter calor, e ascendemos para uma civilização tipo e além. Passamos a controlar os recursos do nosso sistema estelar. O Sol deixa de ser apenas uma lâmpada no céu e torna-se o reator de fusão que alimenta a nossa indústria. A economia da Terra, baseada na escassez, entra em colapso, não por desastre, mas por irrelevância. Como se pode cobrar caro por aço, por terras ou por energia, quando há uma montanha de metal flutuando acima de nós e um reator nuclear natural queimando a 150 milhões de quilômetros, ambos acessíveis por uma infraestrutura que se autorreplica? A visão é vertiginosa. Imagine estaleiros orbitais, vastas estruturas de treliça prateada, onde robôs autônomos tecem o corpo de naves estelares. Sem a gravidade para lutar contra o lançamento, estas naves podem ser gigantescas, verdadeiros transatlânticos do vazio, construídos inteiramente com o ferro de Psyche. O asteroide se torna o útero de uma frota que poderá, um dia, levar a semente da vida para outras estrelas. Mas há uma mudança ainda mais profunda, uma que ocorre não no metal, mas na mente. Ao vivermos dentro de mundos construídos por nós mesmos, a nossa relação com a natureza muda. Na Terra, somos hóspedes sujeitos aos caprichos do clima e da geologia. Nos cilindros forjados de Psyche, somos os arquitetos. A responsabilidade é absoluta. Se o ar se torna tóxico, é porque falhamos na manutenção dos filtros biológicos. Se o ecossistema colapsa, é porque não calculamos bem o equilíbrio. Não há ninguém para culpar, nenhuma mãe natureza para atuar como uma divindade caprichosa. Nós nos tornamos os deuses da nossa própria existência material. O metal frio e morto de 16 Psyche, que vagou pelo vácuo por bilhões de anos como um cadáver planetário, ganha um propósito. Ele esperou no escuro uma reserva estratégica deixada pelo caos da formação do sistema solar, aguardando o momento em que a inteligência evoluísse o suficiente para compreendê-lo. Ele não é um tesouro para ser saqueado. Ele é o alicerce. Olhamos para o céu noturno e não vemos mais um abismo hostil. Vemos um canteiro de obras. Vemos o ferro que correrá nas veias da nossa civilização futura. A Terra, nosso berço azul e branco, será preservada como um parque, um jardim sagrado de onde viemos, mas não onde estamos destinados a permanecer confinados. Konstantin Tsiolkovsky disse que a Terra é o berço da humanidade, mas não se pode viver no berço para sempre. Psyche é o material com o qual construiremos a casa fora do berço. É a madeira para as paredes, a pedra para a lareira. No entanto, à medida que desmantelamos este gigante metálico para construir nossos sonhos, surge uma nova questão, uma sombra que se projeta sobre o nosso futuro brilhante. Se tivermos o poder de mover mundos, de desmontar luas
e de capturar toda a luz de uma estrela, o que nos impedirá de nos tornarmos aquilo que mais tememos? Quando a escassez desaparece, o que impulsiona a ambição humana? Será que a nossa sabedoria crescerá na mesma proporção que a nossa engenharia? Ou seremos apenas primatas com martelos capazes de estilhaçar planetas? Houve um momento, há bilhões de anos, em que o universo prendeu a respiração. Não houve som, pois o vácuo não carrega o grito de uma estrela agonizante, mas houve uma violência tão absoluta que rasgou o tecido da realidade. No coração de um gigante estelar, a fusão nuclear atingiu um impasse fatal. A estrela havia passado eras, transmutando hidrogênio em hélio, hélio em carbono, subindo a escada dos elementos, forjando em sua fornalha alquímica a matéria que um dia formaria montanhas e oceanos. Mas então, ela criou o ferro. E o ferro é o assassino de estrelas. É o elemento mais estável do cosmos, uma cinza nuclear que não cede mais energia, mas a devora. No instante em que aquele núcleo se tornou ferroso, a gravidade venceu a batalha contra a pressão. A estrela colapsou sobre si mesma e explodiu com o brilho de uma galáxia inteira. Foi nesse cataclismo, nessa forja de destruição suprema, que o núcleo de Psyche nasceu. E foi também ali, na mesma chama, que nasceu o ferro, que agora corre em suas veias. Esta é a ironia final de nossa jornada, até o asteroide de 10 quintilhões de dólares. Olhamos para o céu noturno, para aquele ponto de luz entre Marte e Júpiter, e vemos um tesouro, um banco, um recurso. Mas o que estamos realmente vendo é um espelho. O ferro em nosso sangue, aquele que carrega o oxigênio que nos permite pensar, sonhar e calcular lucros, foi forjado na mesma supernova que criou o metal frio e silencioso de Psyche. Somos parentes distantes, separados pelo tempo e pelo espaço. Nós somos o ferro que despertou, que ganhou consciência e construiu naves para visitar o ferro que permaneceu adormecido. A história humana tem sido, em grande parte, a história da nossa relação com os metais. Desde o momento em que um ancestral nosso pegou uma pedra estranhamente pesada e percebeu que ela não se quebrava, mas se dobrava sob o martelo, selamos nosso destino. A Idade do Bronze, a Idade do Ferro, a Revolução Industrial. Cada salto civilizatório foi construído sobre a extração das entranhas da Terra. Rasgamos montanhas, drenamos rios e escavamos abismos em busca dos ossos do planeta para erguer nossas cidades de vidro e aço. Agora, estamos na beira de um novo precipício. A Terra, finita e exausta, olha para cima. Psyche representa a promessa de uma idade do espaço onde a escassez se torna um conceito obsoleto. Imaginem um mundo onde o níquel, o ferro e os metais raros não custam mais do que a areia do deserto. Uma economia pós-escassez, onde o valor das coisas não é ditado pela falta, mas pela imaginação necessária para usá-las. Se conseguirmos trazer esse asteroide, ou apenas uma fração dele, para a esfera de influência humana, não estaremos apenas adicionando zeros ao PIB global. Estaremos reescrevendo a própria definição de riqueza. Contudo, a história nos ensina a ter cautela. Quando os galeões espanhóis cruzaram o Atlântico em busca de Eldorado, eles não encontraram apenas ouro. Eles encontraram civilizações, florestas e complexidades que sua ganância os cegou de compreender. Eles trouxeram o ouro de volta, e ele afundou a economia da Europa em inflação e guerra. O universo não é passivo. Ele não é apenas um armazém esperando para ser saqueado. A exploração espacial corre o risco de se tornar a maior corrida do ouro da história.
uma repetição dos nossos piores impulsos em uma escala galáctica. Será que exportaremos para o cosmos as nossas fronteiras, as nossas disputas territoriais e a nossa voracidade? Imaginem frotas de mineradores autômatos, enxames de máquinas devorando mundos mortos, não para a glória do conhecimento, mas para alimentar o consumismo insaciável de um único planeta azul pálido. Há um perigo real de transformarmos a majestade do sistema solar em uma zona industrial, onde os anéis de Saturno são apenas obstáculos à navegação e os asteroides são apenas commodities flutuantes. Mas existe outro caminho, uma rota onde Psyche não é um banco, mas uma biblioteca. Ao tocarmos a superfície desse mundo metálico, estamos tocando o núcleo exposto de um planeta que nunca chegou a ser. É um fantasma geológico, um embrião planetário que sofreu uma violência inimaginável nos primeiros dias do sistema solar e sobreviveu para contar a história. Cada cratera em sua superfície, cada montanha de metal retorcido, é uma página do livro do Gênesis do nosso sistema. Estudar Psyche é fazer uma autópsia no nascimento da Terra. É entender como o dínamo magnético sob nossos pés se formou, aquele escudo invisível que nos protege do vento solar e permite que a vida floresça. A verdadeira riqueza de Psyche pode não ser medida em dólares, mas em dados. O conhecimento de como os mundos se formam, de como o caos primordial se ordenou em esferas habitáveis, vale mais do que todo o ouro já extraído na história da humanidade. Pois o ouro apenas adorna a existência, mas o conhecimento a preserva. Estamos diante do grande filtro, aquele conceito teórico que sugere que as civilizações enfrentam barreiras evolutivas que determinam sua sobrevivência ou extinção. Talvez a transição de uma espécie planetária para uma espécie multiplanetária seja um desses filtros. E o teste não é tecnológico. Já sabemos como construir foguetes, como calcular órbitas, como perfurar rocha. O teste é ético, é filosófico. Se formos a Psyche apenas como conquistadores, levaremos conosco as sementes da nossa própria destruição. As guerras por recursos que marcaram o século XX parecerão brigas de crianças comparadas às guerras celestiais pelo controle de asteroides. Mas se formos como exploradores, como guardiões da vida, buscando entender seu lugar no cosmos, então o metal de Psyche servirá para construir, não armas, mas pontes para as estrelas. Há uma beleza melancólica na física que governa este encontro. A gravidade, essa força fraca, mas infinita, que mantém o universo coeso, é a mesma que nos puxa para fora do nosso berço. Ela nos lembra que somos feitos de matéria, sujeitos às mesmas leis que regem a rotação do asteroide. E, no entanto, há algo em nós que desafia a gravidade, a curiosidade, a vontade de saber o que há além do horizonte, de tocar o intocável. Essa força interna é tão potente quanto a fusão nuclear. Ela nos tirou das cavernas e nos levou à Lua, e agora nos chama para o cinturão de asteroides. Olhem novamente para a imagem de Psyche, um mundo de metal, girando na escuridão, banhado pela luz distante do Sol. Ele não sabe o seu valor de mercado. Ele não se importa com nossas bolsas de valores ou com nossas crises energéticas. Ele existe em um tempo geológico, onde milhões de anos são apenas um piscar de olhos. Ele esperou pacientemente por 4,5 bilhões de anos, girando em silêncio, acumulando a poeira das eras, uma sentinela solitária guardando os segredos da criação. Nós somos os recém-chegados, somos os efêmeros. Nossas vidas são faíscas breves na noite cósmica. E, no entanto, temos a audácia de olhar para essa rocha eterna e dizer: isso
é meu. Talvez devêssemos dizer: isso sou eu. A jornada para a psique é, em última análise, uma jornada para dentro de nós mesmos. Ao confrontarmos a imensidão dos recursos espaciais, somos forçados a confrontar a imensidão da nossa própria natureza. Somos gafanhotos consumindo tudo o que encontramos? Ou somos jardineiros aprendendo a cultivar o universo? O ferro, em nosso sangue, pulsa em ressonância com o ferro no espaço. É um chamado ancestral, uma lembrança de que não viemos para este universo, nós saímos dele. O futuro não está escrito nas estrelas, mas está sendo forjado por nossas escolhas presentes. As naves que partirão para o cinturão de asteroides carregarão mais do que brocas e sensores. Elas carregarão a alma da humanidade. Se encontrarmos em Psyche apenas lucro, teremos falhado no teste mais importante. Mas se encontrarmos admiração, se encontrarmos humildade diante da escala da criação, então talvez, apenas talvez, mereçamos as estrelas. O asteroide continua sua dança gravitacional, indiferente aos nossos dilemas. Ele é um monumento à permanência num universo de mudanças. Um fragmento de eternidade flutuando no abismo. Ele oferece tudo e não pede nada. A questão final não é o que faremos com o asteroide de $1 trilhão quando chegarmos lá. A questão é quem seremos nós quando retornarmos. E enquanto a humanidade contempla esse vasto oceano de escuridão e diamantes, o metal silencioso de Psyche gira e gira e espera. O que ele reflete quando olhamos para ele? O brilho frio da avareza ou a luz quente de uma nova alvorada?